Quais as vantagens de um fundo multimercado em uma carteira que já tem ações, renda fixas e FII? Edson, essa aqui é tranquilo. Pensa no fundo multimercado como aquele jogador canivete suíço. O que acontece? O fundo multimercado ele não tem um mandato fixo. Então, como ele pode adotar diversas estratégias, né? Então, você fala assim, ó, você tem um fundo cambial, ele só pode investir em câmbio. Você tem um fundo imobiliário, ele só pode investir em ativos que têm lastro imobiliário. E aí você tem um fundo que é o tal de multimercado. O que ele pode? Ele pode investir em qualquer negócio. Então, quando você tem dentro da sua carteira alguma coisa que tem essa possibilidade de camaleão, quando você tem um momento em que o ciclo está favorável a uma determinada estratégia, ele vai vir a mão, entendeu? Então ele está lá, ele está muito exposto em câmbio, o câmbio ficou ruim, ele vira e vai para uma outra coisa que está boa, pode ir, por exemplo, para a bolsa. Ah, a bolsa está ruim, ele vai para câmbio. Ah, câmbio está ruim, ele vai para derivativo. E aí ele vai escolhendo estratégias ali dentro, sempre de forma a diminuir a volatilidade da sua carteira, tá? Então ele funciona como um buffer, né? Como um amortecedor da volatilidade da sua carteira, porque ele consegue alternar a estratégia dele muito mais rápido do que você, pessoa física, conseguiria fazer. Então ele serve ali como um moderador de volatilidade, tá? Então é legal sim ter fundos multimercados, fundo multimercado de bons gestores consegue fazer isso muito rápido, tá? E aí você consegue, por exemplo, você pode simular a sua carteira colocando um fundo multimercado para você ver quanto que ele atenuaria a volatilidade da sua carteira, né? E aí você vai vendo que tamanho tem que ser essa posição de multimercado e qual faz mais sentido para você. Se a sua carteira tem uma característica que está muito exposta ao dólar, né? Você pode colocar um fundo multimercado que tem uma estratégia rápida de composição para absorver, né? Quando você tem um impacto de dólar na sua carteira toda. Então, ele é um ativo bem inteligente de você colocar aí dentro do seu portfólio. Obrigado pela pergunta aí, uma pergunta que não é muito comum, né, Chino? É verdade. O fundo multimercado é aquele tal do hedge fund, né? Você olha aquele filme lá dos Estados Unidos, o tal do Billions, né? Aquele cara lá é um gestor de um fundo multimercado, ele investe em tudo quanto é tipo de coisa que existe, né? Ele tem um mandato muito amplo, uma equipe muito grande, e a possibilidade deles é muito maior do que a nossa de fazer diversos tipos de negócio e entregar alfa, né? Então, para quem não conhece ainda, gostaria de conhecer aí e não entende muito bem, tem uma série chamada Billions, hein, que é bem interessante sobre investimentos.